em nome de Jesus. E eu louvo a Deus que eu nem tinha prestado atenção, mas a gente está cantando sobre o nome de Jesus. E muito da minha ministração a gente já acabou de ministrar. Então Deus é bom. Esse nome é maravilhoso, amados. Esse nome é gracioso. Esse nome é grandioso. Aleluia. Nesse nome todos os enfermos são curados. Todas as feridas são saradas. Não há problema que não seja resolvido no nome de Jesus. Aleluia. E esse nome está disponível para mim e para você. Eu já poderia encerrar já a pregação. Deus é bom, queridos. Queria que você abrisse comigo em 1 Timóteo, no capítulo 2. Já eu digo o versículo. Amados, nós estamos numa época em que a falta de conhecimento, discernimento e intimidade com a palavra do Senhor, intimidade com o Espírito Santo, intimidade com Jesus e o seu nome, tem levado muitos à destruição e à perdição e a perecerem, né? A Bíblia diz que o povo ele perece, ele é destruído, ele se corrompe por falta do conhecimento. E sabe que nunca houve um período tão grande, um período tão propício para se estar a par e conhecer um pouco mais sobre Jesus e sobre o seu nome do que essas épocas que estamos vivendo. Porque a cada dia nós nos aproximamos do fim. A cada dia que passa nós estamos perto do fim. E não existe melhor socorro, não existe melhor solução em tempos de fim do que Jesus. E nesse período em que as pessoas às vezes desconhecem a vontade de Deus, desconhecem o nome de Jesus, desconhecem o que é que está disponível para elas no nome de Jesus, elas são destruídas. E muitos até, e eu queria iniciar falando sobre a vontade de Deus para nós, porque nós já temos ouvido durante essa semana, durante esses períodos de ministrações, que Jesus ele veio revelar ao Pai. Tudo que Jesus fez, ele viu, tudo que Jesus fez e falou, ele viu e ouviu do Pai. Então, David citou o texto que Filipe pergunta a Jesus, mostra-nos o Pai, ontem, né? E Jesus disse, eu estou com vocês há tanto tempo e vocês não ainda perguntam, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, não existe melhor lugar ou melhor pessoa para a gente olhar do que Jesus. Se a gente quiser saber a respeito de Deus, quiser saber a respeito do Pai e da sua vontade. Porque Jesus veio revelar o Pai, Jesus veio revelar a sua vontade. E eu queria que você lesse comigo em 1 Timóteo capítulo 2, o verso 4 e 5. Vamos primeiro saber a vontade de Deus. Você que está nos assistindo, quiser acompanhar também na sua Bíblia, é um momento oportuno para a gente verificar, comparar com as Escrituras aquilo que está sendo dito. Amém? 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 4 e 5. Falando acerca de Deus, diz assim, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Diga comigo, salvos. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Então, é um texto bastante conhecido e todos nós já ouvimos e fomos ministrados ou até já ministramos alguma vez sobre a vontade de Deus, que a vontade de Deus é que todos se salvem. Então, você que está nos assistindo, se você tem dúvidas se Deus quer te salvar ou quer te alcançar ou não, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que você também seja salvo, você também seja alcançado. Todos, sem a menor exceção. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se a Bíblia diz e a palavra dele é a verdade, ele deseja que todos sejam salvos. E o que é que ele diz mais no texto?
Ele quer que todos sejam salvos e quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí eu lhe pergunto, quem que é a verdade? Quem, amados? João 8,32, texto bastante dito ultimamente, né? Desde que o presidente Bolsonaro foi eleito, então. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como nós acabamos de dizer, quem é a verdade? Jesus. Então, para sermos libertos, salvos, curados, quem nós precisamos conhecer? Jesus. Mas às vezes, na nossa caminhada, a gente conhece parte de Jesus. A Bíblia diz que Deus quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Isso significa que nenhum de nós conhece plenamente nem totalmente. Existem áreas e partes da nossa vida que nós sempre precisamos estar conhecendo e avançando, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecer Jesus. Conhecer e prosseguir em conhecer o que é que Ele tem para mim acerca de qualquer situação que eu esteja passando. Como o tema é cura, o que é que Ele diz para mim acerca de cura? João 14,6 é o texto que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Interessante que ele usa o vem, né? Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, porque Ele e o Pai são um. Como Ele disse a Filipe, quem olha para mim vê o Pai. Então, nós já sabemos que a vontade de Deus é salvar a todos. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós já sabemos que Jesus é essa verdade. Então nós precisamos chegar ao pleno conhecimento de Jesus, quem Ele é para nós e quem nós somos nele. E eu queria que você abrisse em Mateus, no capítulo 1. Se a gente precisa conhecer um pouco mais de Jesus, a gente precisa sempre estar trazendo à memória Jesus, o que é que Ele fez por nós. Sabe, amados, a missão de Jesus na terra, foi essa, salvar. E desde o seu nascimento em Mateus, deixa eu abrir também, Mateus capítulo 1, no verso 21. Isso, o anjo falando a Maria, dando instruções sobre o nascimento de Jesus. Ele diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará, diga salvará o seu povo dos pecados deles. Atos 14, 12 é um texto que o escritor diz que não há nenhum outro pelo qual devamos ser salvos. Isso só vem por meio de Jesus. E o texto mais conhecido, acho que da face da terra, que é João capítulo 3, no seu verso 16 e 17, o 16, né, é o mais conhecido, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o verso 17, alguém pode dizer para mim? Não os mestres aqui da frente. A gente se apega a uma parte do texto, e se a gente observar muito bem o contexto e o que o texto continua dizendo, fica muito mais poderoso. Porque diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, diga salvo, por ele. Então, Deus quer que todos sejam salvos. Na nossa incapacidade, ninguém poderia salvar-se. Aí Deus vai e providencia a salvação para nós, quer mandar Jesus, para que a gente fosse salvo por intermédio dele. Um justo, sem pecado, mas carregou nosso pecado, nossas enfermidades, nossas dores, encravou lá no madeiro. E esse que é
o grande ponto. Você pode dizer, Danilo, mas você disse que você ia pregar sobre cura. A cura no nome de Jesus. Você está falando salvação, está mandando a gente falar salvação. Mas é justamente esse que é o ponto. Quando a gente fala de salvação, a gente está falando de cura. Todos os textos na Bíblia usam a mesma palavra. Você está mestre de saber qual é essa palavra. Sozo, você ouve aqui. É salvação, mas também é cura. A mesma importância, amados, e a mesma fé que você exerceu para confiar que Jesus era poderoso para lhe salvar, para mudar a sua vida, para lhe tirar do lamaçal do pecado, para lhe, com o lavar regenerador do Espírito Santo dele, sobre mim e sobre você, essa mesma consciência que você teve a respeito de salvação é a mesma consciência que nós devemos ter a respeito de cura, porque é a mesma coisa. Se eu perguntar quantos salvos nós temos aqui, todos levantam a mão. Mas às vezes se eu me deparar com uma multidão e perguntar aqui quantos curados tenho aqui, talvez nem todos levantem a mão, mas é a mesma coisa. A Bíblia está falando da mesma coisa. Está falando da cura, está falando da salvação, está falando do que foi consumado no sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus consumou todas estas obras. Então, salvação e cura foi a mesma ação, foi a mesma morte de Jesus. Quando ele diz está consumada a nossa salvação, mas está consumada a nossa cura também. E porque às vezes as pessoas talvez não dê tanta atenção. A Bíblia diz que que a fé ela vem por ouvir, e ouvir mediante a palavra. Talvez a gente ministre mais sobre salvação do que cura. Talvez quem está nos ouvindo ou nós que estamos aqui, às vezes prestamos atenção mais no aspecto da salvação do que no aspecto da cura quando lemos a palavra. Então, aquilo que eu me exponho mais, eu tendo a ter mais confiança naquilo em respeito à palavra. E é isso que fé é, certeza e convicção. É uma plena confiança de algo que a Bíblia diz. Então, ao mesmo tempo que a gente ministra sobre salvação, a gente deve sempre ministrar na mesma fala sobre cura, porque é a mesma obra. Para que as pessoas, no momento em que elas resolvam aceitar a Jesus, elas entendam que elas também estão aceitando a cura nos corpos delas. A cura é cura e salvação completa no espírito, alma e corpo dela, mantendo a mente renovada e o corpo usufruindo da cura, que também é no mesmo ato de aceitar a Jesus. Eu digo, eu aceito a sua salvação, Jesus, eu aceito a sua cura também, porque é a mesma coisa. Quando ela diz, eu aceito a Jesus, você está dizendo, e você aceita a salvação, você aceita a cura de Jesus para a sua vida. Aleluia. Mateus 18:11 diz assim: o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Será que nós estávamos perdidos, amado, nesse mundo? Eu nem sei onde é que eu estaria hoje. Não sei nem se vivo, se eu não tivesse aceitado a Jesus, aceitado a sua obra salvadora e curadora na minha vida. Ele veio salvar. Nós já ouvimos dizer que nós estamos falando da mesma palavra, nós estamos falando da mesma coisa. Então, eu posso muito bem, em Mateus 11, dizer, ele veio curar os que estavam perdidos. Ele veio libertar os que estavam perdidos. Ele veio trazer provisão aos que estavam perdidos. Ele veio salvar os que estavam perdidos. Então, por que às vezes, Danilo, eu não consigo usufruir dessa cura? É só a gente, cada dia mais, nos expor a essa palavra, até o ponto dela não conseguir nos pegar. E sabe, quando a gente tiver tanta convicção da cura, igual a gente tem da salvação, a cura ela vai se estabelecer. Algumas instantaneamente, outras progressivamente. Mas
a palavra de Deus é verdade. Se ela diz que Jesus veio nos salvar e veio nos curar, e ele disse lá na cruz que já estava isso resolvido e consumado, é só nós nos expormos a essa verdade dia após dia. Expor essas verdades dia após dia. Não existe outro meio pelo qual nós podemos alcançar o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz, se não for por meio da fé. E fé só vai chegar à medida que a gente se expõe à palavra, se expõe ao que Jesus diz, se expõe ao que Deus diz, se expõe aos exemplos que nós temos na Bíblia, para que a nossa ficha caia, sabe? Para a gente que somos nascidos de novo, que vivemos por meio da palavra, quando a nossa ficha cai, é sinal que fé para aquilo chegou. Mas fé mesmo, porque fé funciona. Às vezes, por mais que a gente pense, que a gente acredite, se ainda não está funcionando, é porque ainda nós não fechamos todas as brechas acerca daquele assunto, acerca daquela situação, mediante a palavra. Porque quando fé chega, você age conforme ela, a situação se resolve, porque a Bíblia diz que fé funciona. Ah, mas e aí? Eu tenho certeza. Amém. Existe uma coisa que a Bíblia chama de assentimento mental. Às vezes a gente pensa bastante que a gente acredita, mas de fato, o fato e verdade, a ação, o resultado não acontece. Amados, a Bíblia não falha. A Bíblia não falha. Nosso pastor, o grande jargão do nosso pastor, a palavra de Deus nunca experimentou uma derrota. Se não aconteceu, amados, com todo o amor do mundo, eu e você, todos nós precisamos meditar um pouco mais, buscar um pouco mais, porque o Espírito Santo ainda quer nos mostrar, quer nos alertar acerca de alguma coisa, para que aquilo feche, aquilo crave em nós como uma verdade absoluta. E quando isso acontece, amados, não tem diabo do inferno que consiga modificar seu modo de pensar. Porque, sabe, a ficha caiu, a chave mudou, muda a forma de pensar, muda a forma de agir. Porque a fé tem uma ação correspondente. Então, quando você está sentindo um sintoma, está com um sintoma, quando você está com alguma coisa, mas você tem plena certeza e convicção disso, você se comporta conforme a Bíblia diz. E a Bíblia manda a gente tratar isso como mentira, porque isso são coisas do diabo e vem dele. Tudo que vem dele é mentira. Ele não procede da verdade, ele nunca se firmou na verdade, a Bíblia diz isso. Então, mas às vezes, Danilo, não é imediato, às vezes não consigo. Permanece na palavra. A Bíblia diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu resisto o diabo? Do mesmo jeito que Jesus resistiu lá na tentação no deserto, com a palavra. Até uma hora que ele não vai aguentar e dizer, esse camarada ele realmente está firmado, eu vou sair. Eu não tenho como, não encontrei brechas para tocar nessa área, porque nessa área ele está blindado pela palavra. É isso que a palavra faz conosco. Nos blinda. E ninguém é perfeito, amados. Eu já falei aqui que nós estamos caminhando para a perfeição. E perfeição na Bíblia significa maturidade. Estamos caminhando para o pleno conhecimento da verdade. Nós vimos no início que esse é o desejo de Deus. Então, Marcos 16:16 é um texto que Jesus diz, né? Quem crê e for batizado será salvo. Da mesma forma, quem crê e for batizado será curado. Não é cura que nós estamos falando? Não é o mesmo fundamento? Se eu creio, eu vou ser curado. Se ela não se estabeleceu instantaneamente, eu vou continuar meditando e assimilando para crer. De verdade. O Wilma ministrou há uns dias atrás sobre aquilo que você pensa crer. De verdade você crê? É exatamente essa questão do assentimento mental que eu falei aqui agora. Às vezes nós pensamos que nós cremos, mas a nossa atitude não está alinhada com o que nós pensamos que nós cremos. Então, de fato, há ainda algumas brechas para serem aparadas, alguns alicerces para serem colocados, para que nossas ações, de fato, revelem aquilo que nós cremos. Uma árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. É inevitável. Então,
A Bíblia está repleta de exemplos sobre cura. Eu vou falar vários textos. No livro, o T.L. Osborne, ele cita esses vários textos, essas várias referências. Você não precisa abrir, porque eu só vou lhe dizer qual palavra na tradução bíblica aqui está escrito lá. Mas você já sabe que todos eles está escrito lá a palavra de origem é sozo. Mas em diversos momentos nós vemos Jesus, inclusive, dizendo para pessoas enfermas: vá em paz, a sua fé lhe salvou. Em determinado momento o texto nos narra: e tal pessoa ficou curada, e tal pessoa foi salva. É a mesma coisa, amados. Nós não podemos desassociar em nenhum momento cura de salvação, em nenhum momento. Em nenhum momento. O que nós precisamos é cada dia meditar nisso, para que isso flua em convicção em nós, cada dia. Danilo, a palavra deixou de ser eficaz acerca de cura? Tantas pessoas estão doentes e cada vez ficam mais difíceis serem curadas. Não, amados. É exatamente o que eu estou dizendo e repetindo. Elas precisam ouvir que elas não só precisam ser salvas. Às vezes, a gente vai ministrar para alguém que está doente, alguém que está num leito de hospital, e a gente, às vezes, precisa tomar um cuidado para a gente dizer, a gente se preocupar em ministrar salvação para a pessoa. E, tipo, isso não acontece aqui não, nem comigo, nem com a gente. Às vezes a gente pensa muito mais em salvar a pessoa, para que se ela morra, ela fique em paz com Deus, ela vá para os céus, do que propriamente a cura da pessoa. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. O restabelecimento, a salvação e a cura é a mesma coisa. Então, jamais, quando a gente lê salvação, quando a gente lê cura, está falando do mesmo princípio bíblico, está falando do mesmo sacrifício de Jesus, está falando da mesma obra de Jesus. Amém? Marcos 5:23, o texto diz lá salvo. Marcos 16, que eu acabei de ler, diz salvo. Em Marcos 5:34 diz sararei. Em Lucas 17:19 está escrito curado. Em Atos 4:9 está escrito curado. Em Efésios 2:8 está escrito salvou. Em Lucas 18:42 salvará. Em Atos 4:12 sarado. Então, se é a mesma coisa, e eu comecei lendo textos que estavam falando de salvação, eu posso ler os mesmos textos falando, entendendo com a mentalidade, com a consciência de cura também acerca desses textos. Comecei lendo 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 e 5, dizendo que Deus deseja que todos sejam salvos. Ou seja, Deus deseja que todos sejam curados. A vontade de Deus é o quê? Que todos sejam curados. Por quê? Porque é a mesma coisa. É o mesmo princípio, o mesmo fundamento, inclusive a mesma palavra usada. A missão de Jesus, eu disse que ele veio salvar. Aí Mateus 1:21 está dizendo lá que ele salvará o seu povo, ou seja, ele curará o seu povo. Ele na cruz ele já disse que estava consumado. Isso aqui não já aconteceu, ou seja, ele curou também o seu povo. Ele não só salvou o seu povo, ele curou o seu povo. Aleluia. Vamos caminhar para o fim. É possível, amados, alguém ter um encontro com Jesus, ou estar de frente com Jesus, ou com a realidade ou verdade de Cristo. Naquela época, presencialmente, fisicamente. Hoje, ficar sabendo das verdades e das realidades de Cristo e não querer a sua cura, não querer a sua salvação? Sim, infelizmente. Eu li numa última ministração sobre o texto de Lucas 8, né? Em determinado momento, Jesus chega em Gadara, ele cura um homem que está há muito tempo preso em correntes, enfermidades. O diabo pegava ele quebrava a corrente, lançava no fogo, fazia e acontecia. Jesus chega lá e salva o homem. Todo mundo da cidade vem ver que o cara está são, sentado aos pés de Jesus. E a reação foi: por favor, se retire.
Aí quando Jesus volta, na outra margem tem um monte de gente esperando ele alegre. Qual foi o resultado dessa expectativa e dessa alegria em Deus? Cura, salvação. A filha de Jairo ressuscitada, a mulher do fluxo de sangue curada, sarada, salva. Jesus, nesse texto, inclusive, Jesus diz: a tua fé te salvou. Então, esse nome é poderoso, amados. Esse nome é maravilhoso. O que é que eu preciso, então, para receber a minha cura? Continuar ouvindo acerca desse nome. Continuar assimilando coisas acerca desse nome. Continuar meditando coisas acerca deste nome. Agora, esse nome tão maravilhoso, tão poderoso, a Bíblia diz que Deus concedeu à sua igreja. A igreja somos eu e você, amém? Então, Ele não só nos concedeu o nome e a autoridade, o poder dele, como Ele habita em nós por meio do Espírito Santo. Então você tem o poder e a autoridade do nome de Jesus, e você tem o próprio Jesus habitando em você, o próprio Deus habitando em você por meio do Espírito Santo. Eu não acho que foi o nosso pastor. Amados, Jesus assinou o cheque. Não lembro quem foi que usou esse termo. Não lembro se foi aqui, mas Jesus assinou. Kenneth Reagan, né? Jesus assinou o cheque. O T.L. Osborne repete isso também no livro. Então Jesus disse: peça ao Pai em meu nome. Será que o cheque de Jesus tem fundo, Wilma? Oh, amados, é plena certeza e convicção que sim. Então, o que é que eu preciso? Eu ter plena certeza e convicção para escrever lá: doença tal, problema tal, em nome de Jesus. E deposita com um amém e dando graças a Deus, que aí está compensado instantaneamente. Aleluia. Deus é bom, queridos. Deus é bom em todo tempo. Eu queria queria que o Ministério de Louvor subisse. Eu queria que você abrisse João, capítulo 5, no verso 14. Aleluia, Deus é bom. Razão? Diz assim, 1 João 5,14: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Qual é o segredo para a gente receber algo de Deus? Pedir segundo a sua vontade, pedir segundo a sua palavra. Mas qual foi o primeiro texto que eu li essa manhã? Que a vontade dele é que a gente seja curado, que a vontade dele é que a gente seja salvo. Então, será que é da vontade de Deus se eu pedir cura dele fazer? Ele mesmo disse que sim. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso crer que é verdade o que ele disse e pedir. Como? Assinando o cheque em nome de Jesus. E depois, rendendo graças a ele, porque se nós pedimos e é segundo a vontade dele, estamos certos de que obtivemos os pedidos que lhes temos feito. É isso que a palavra nos garante. Amém, queridos? Poderoso. Eu queria que você abrisse também João 14. Assim, e tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, isso farei,
a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aleluia. Ele diz que ele fará. Ele não diz que ele vai pensar se ele vai fazer. Ele não diz que ele vai analisar se você merece ou não o que você está pedindo. Sabe, você que nos ouve, você que está nos acompanhando, ou você que em algum momento da sua vida vai assistir essa ministração, não existe nada que você fisicamente ou naturalmente possa fazer para merecer ou para se sentir um pouco melhor, para ver se você consegue ser curado, para ver se você consegue ser salvo. Porque a Bíblia diz que Ele já fez lá, quando você nem sonhava em nascer. Antes de você existir, antes de você ter consciência de que você precisava, que você estava perdido, que você estava no lamaçal, ou que você está numa vida de pecado, numa vida de perdição, imaginando agora, eu preciso de uma salvação. Antes de você se tocar disso, Ele já providenciou a salvação, Ele já providenciou a cura. Então não é nada que nós façamos, nada que você possa estar pensando que você precise fazer além de crer na palavra, nenhuma obra que você possa fazer para se sentir um pouco melhor, para ver se a cura se estabelece com você, nada. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Se você está em Cristo, o que é direito seu é o que Deus disse ao seu respeito, é cura e salvação. Jesus disse que se você pedir a Ele segundo a sua palavra, Jesus disse, eu farei. Ele não diz, Ele não vai pensar, eu vou ver se você merece. Ele diz, eu farei. E o que Ele vai fazer? O que a palavra dele diz que Ele faz, cura. Amém? Deus é bom, queridos, esse nome é poderoso. Eu queria que você fechasse os olhos, nós vamos orar. E você que está em casa também, se você quiser fechar os olhos e orar, cura vai se estabelecer para você agora, nesse momento também. Se você puder, ore assim comigo. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque agora eu sei e agora eu entendi que Jesus já providenciou para mim salvação e também cura. E crendo nessa palavra, porque agora eu sei que não há verdade no diabo e esse sintoma vem dele. Agora eu sei que esse sintoma é mentira do diabo. Ele está aqui, mas ele não tem legalidade. E agora eu reclamo as bênçãos do nome de Jesus. As bênçãos que o nome de Jesus trouxe para a minha vida. E em nome de Jesus eu repreendo essa enfermidade e recebo a cura. E eu creio que eu já recebi, porque Jesus garante. Jesus garantiu na sua palavra que Ele faria se eu pedisse ao Pai no nome dEle e segundo a vontade dEle. Então eu peço, Pai, em nome de Jesus, a Tua cura. E eu repreendo em nome de Jesus essa enfermidade e recebo a plena cura e a plena restabelecimento. E nesse momento eu te dou graças, Pai, mediante a Tua palavra, porque ela é a verdade e ela funciona. Amém. Aleluia.